Opa, Caio Vinícius aqui, a gente está começando mais uma aula e o tema da aula de hoje é manipulação de imagens no design para social media. É isso aí, hoje você vai aprender a como criar uma manipulação de imagens como um verdadeiro profissional. Ah, Caio, mas eu não manjo nada de manipulação de imagens. Eu sei disso e é exatamente por isso que você está aqui, mas no final da aula você vai sair mais ou menos assim, ó. Ah, agora eu manjo da manipulação de imagens no design para social media. Mas por enquanto, ó, respira, calma, pega uma aguinha, prepara o seu café e bora lá pro Photoshop que a aula vai começar. Bom, então vamos lá, Photoshop aberto, vou criar um arquivo novo e eu vou criar um arquivo bem grande, vou criar um arquivo quadrado, mas num tamanho bem grande, vou criar no tamanho de 3000 por 3000 pixels em RGB. E cara, por que um arquivo tão grande, né? Já que o Instagram utiliza um tamanho de 1080 por 1080. Como a gente vai trabalhar com manipulação de imagens, um arquivo maior permite que a gente tenha maior controle e maior qualidade. Depois que já estiver pronto, você pode sim redimensionar para um tamanho 1080 por 1080, mas no arquivo maior é mais fácil de você editar. Então vou criar esse arquivo criado, vou pegar as imagens que eu vou utilizar. E essas imagens também já estão disponíveis para vocês no botão logo abaixo desse vídeo, beleza? Então a primeira imagem que eu vou usar é a imagem da caneca, onde eu vou arrastar para dentro do nosso arquivo e eu vou recortar essa imagem. Então eu vou trazer ela para cá, ele vai carregar essa imagem aqui dentro do arquivo para mim. E agora vem aquela parte maravilhosa que é a hora do recorte, né? Mas como eu sou um cara muito gente boa, eu vou deixar essa imagem já recortada para vocês, mas aqui no meu caso eu vou recortar agora e vou acelerar o vídeo para a gente não perder tempo. Agora sim, recorte feito. Agora eu vou trazer a próxima imagem que a gente vai usar, que também está disponível para vocês, que é a imagem da mesa, onde essa xícara aqui ela vai se apoiar. Então eu vou arrastar ela para dentro do meu arquivo. Show de bola. Já vou posicionar aqui mais ou menos onde ela deve ficar. Beleza, mais ou menos aqui. Dou um Enter para finalizar. Vamos renomear também isso aqui, né? Renomear isso aqui para mesa. E aqui caneca, vai facilitar na hora de organizar nossos arquivos. Show de bola. Vou posicionar essa mesa mais ou menos aqui assim, eu posso aumentar um pouquinho também. E eu já vou dar algumas dicas para vocês sobre perspectiva, porque muita gente erra na hora de fazer esse tipo de manipulação, esse tipo de projeto, na hora de encaixar um objeto em cima de uma mesa, por exemplo, sempre erra na perspectiva. Então vou dar algumas dicas aqui para vocês. Então vamos lá, vou posicionar aqui a minha xícara, a minha caneca, né? Ou xícara, tanto faz, coloquei como caneca. E era mais ou menos aqui, eu acho que tá legal. Vamos ver, eu acredito que aqui tá legal. Maravilha. E agora vem a questão da perspectiva, né? Então essa mesa ela não tá com uma perspectiva legal, não dá para perceber que a caneca realmente está encaixada, dá a impressão que ela está meio que flutuando. Então o que a gente vai fazer? Eu vou clicar em cima da mesa, então Ctrl T para abrir o Free Transform, botão direito do mouse e a gente vai aqui em perspectiva. Aqui em perspectiva eu vou deixar essa mesa um pouquinho, olha só, vou trazer ela um pouquinho mais para cima, fechando aqui em cima os pontinhos lá de cima, porque aí eu vou conseguir uma perspectiva melhor, vai dar mais impressão de que realmente a caneca está se apoiando em cima da mesa. Você pode pegar aqui embaixo e abrir um pouco mais também. Então vou posicionar mais ou menos aqui assim. Isso poderia até subir um pouquinho mais, só que eu não quero que apareça essa beiradinha aqui da mesa. Então eu quero que fique assim mesmo. Aí acho que aqui já está legal. Vou fechar ela mais um pouquinho aqui em cima e vou abrir um pouquinho mais aqui embaixo. E daí não tem uma regra, você vai ter que ir testando, lógico, você vai ter que ir mexendo até você conseguir um encaixe ideal aí para o seu projeto. Então acho que aqui tá legal, posso até aumentar um pouquinho mais essa xícara. Beleza. Pô, cara, mas ainda não tá dando aquele ar de que a xícara tá encaixada, né? É porque a gente não fez a sombra ainda, que é o próximo passo. Mas você vai ver que quando a gente fizer a sombra já vai dar certo. Então eu vou criar uma nova camada. Vou chamar essa nova camada de sombra. E a gente vai desenhar essa sombra aqui. Então, vou pegar um pincel, pode ser um pincel suave, pincel redondinho mesmo, deixa ele maiorzinho um pouco, dureza em 0, opacidade está aqui em 50%, 50% está legal. Eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar um tom mais escuro aqui dessa mesa, pode ser esse aqui, ó, um tom mais escuro, seguro o Alt e clico, ele vai fazer a captura desse tom.
pincel mais ou menos desse tamanho, e aí eu vou desenhar essa sombra. Então eu posso até desabilitar a máscara aqui da caneca, segurando o Shift e clicando na máscara, para eu ver mais ou menos como é essa sombra aqui, ó. Então ela é mais ou menos aqui assim, mas eu posso fazer a minha sombra de acordo com o meu projeto, com o projeto que eu estou fazendo agora. Então vamos lá, vou começar a fazer essa sombra aqui, começo a pintar. Pô, cara, mas essa sombra ela tá muito clara, né? Sim, só vou alterar o Blend Mode de normal para Multiply, e olha só, a sombra aqui tava muito clara, já começa a ficar mais escura, né? E eu posso fazer o seguinte, eu posso até voltar a opacidade para 50% e nessas áreas aqui deixar um pouquinho mais marcado, um pouquinho mais forte, porque tá bem próximo, né, da caneca. Então, aqui também, e legal. Só com essa sombra já mudou bastante, né? Já melhorou muito. Só que aqui ficou um pouco exagerado, sobrou um pouco de sombra. Então o que eu faço? Ctrl T para abrir o Free Transform, botão direito, vem aqui em Warp ou Distorcer, e eu consigo voltar essa sombra aqui um pouquinho para debaixo lá do Pires. E aí fica bem melhor, encaixa bem mais. Beleza? Show de bola. Então aqui eu já consegui encaixar alguns elementos na minha cena, agora eu entro na parte de ambientação. Então eu quero um mood, ou seja, eu quero um clima mais escuro para minha cena. Então eu vou começar escurecendo um pouco mais essa mesa. Então aqui na camada da mesa, eu vou adicionar uma camada de ajuste de curvas. Beleza? E nessa camada de ajuste, eu vou puxar a curva um pouquinho para baixo e eu vou ganhar um contraste maior. Olha só, vou escurecendo um pouco mais. Eu posso até puxar aqui embaixo, ó, para fechar um pouco mais as áreas escuras. E olha só, beleza, show de bola. Só que o que acontece? Se eu escurecer a mesa, teoricamente a xícara deveria estar um pouco mais escura também, só que ela não tá. Então a gente vai dar uma escurecida também na xícara para conseguir ambientação entre a xícara e a mesa. Então eu venho aqui na xícara, crio uma nova camada de curva também e agora aplico o Clip Mask para poder afetar somente a xícara. Não quero que afete nenhuma camada que seja abaixo dela. A gente pode fazer o mesmo esquema, para isso vai dar certo. Então puxa um pouquinho para baixo e olha só, já começa a ambientar bem mais. Então acho que mais ou menos aqui tá legal. Agora antes e depois. O que eu vou fazer agora é dar uma ajustada nessa sombra, porque eu acho que ela tá um pouquinho fraca para esse clima aqui. Então, como a gente escureceu tudo, vamos escurecer essa sombra também. Então nem vou criar aqui uma camada de ajuste para ela. Então vou simplesmente abrir aqui o painel de Hue Saturation, dando um Ctrl U. E eu vou trabalhar apenas aqui no painel de Lightness, que é a luminosidade, e vou só trazer um pouquinho mais para a esquerda para escurecer um pouco mais. Não precisa ser muito, só para ela ambientar melhor. Beleza? E agora você deve estar olhando e pensando o seguinte, cara, mas aqui nesses grãozinhos de café, a parada não tá legal, né? Tá meio artificial. E eu sei que tá, e a gente vai corrigir isso agora. E aí tá faltando a sombra. Então até no próprio recorte eu já deixei aqui algumas áreas escuras, para que já possa reforçar e ficar como detalhe de sombra. Então, como que a gente vai corrigir esse problema, né? Aqui na caneca, na camada da caneca, 2 cliques do lado dela para abrir o nosso painelzinho aqui de Layer Style. Aqui em Layer Style a gente tem a opção chamada Drop Shadow. E aqui no Drop Shadow, ou sombra projetada, se você utiliza em português, eu tenho a opção de controlar a sombra que eu quero para minha imagem. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aumentar um pouquinho a opacidade aqui para a gente conseguir ver melhor. Vou deixar o Blend Mode aqui em Multiply. E eu vou simplesmente arrastar, olha só, eu arrasto para o lado que eu quiser, para a direção que eu quiser, e eu adiciono essa sombra que eu preciso na imagem. Então eu não preciso ficar rodando isso aqui para tentar achar o lugar ideal. Então, ó, vou puxar essa sombra seguindo a sombra que já existe, né? Seria mais ou menos aqui. Show de bola. E aqui eu posso controlar o tamanho dessa sombra. Não vai ser tão grande, acho que mais ou menos aqui, 27, tá legal. A distância é o que a gente está controlando arrastando. E eu posso aumentar mais na opacidade. Então vou deixar uma sombra um pouquinho mais forte. Depois eu posso controlar na opacidade aqui da camada. Eu acho que aqui em 74% já tá legal, me agradou. Dou um ok. Só que acontece o seguinte, outras áreas aqui, ó, invadiram essa sombra e eu não quero que isso aconteça. Então eu venho com o botão direito do mouse em cima do efeito aqui no meu painel de camadas e venho em Create Layer. Ele vai transformar esse efeito em uma camada separada. Já que é uma camada nova, uma camada separada, eu posso aplicar uma máscara. Então eu seguro o Alt e clico em cima do ícone de máscara, ele aplica uma máscara toda preta, sumiu com tudo. Eu sei que a sombra que eu quero é só nessa direção aqui e em alguns grãos aqui também. Então, com o pincel branco, eu começo a pintar sobre as áreas que eu quero adicionar essa sombra sobre a máscara, lógico, e ele vai trazendo de novo
toda a informação de sombra que foi criada. Pô, cara, mas poderia fazer isso aqui utilizando o próprio pincel e pintando a sombra, não poderia? Poderia, mas se o Photoshop ele já faz esse cálculo da sombra pra gente, né? Por que que eu vou perder meu tempo pegando o pincel e ir lá fazer na mão, sendo que ele já calcula e faz isso tudo pra mim? Então eu acho mais fácil a gente fazer por aqui. Beleza? Show de bola. Tá aí a sombrinha que eu precisava e que já dá uma diferença, já dá um mood melhor ainda. Então olha, antes da sombra e depois da sombra, só para poder deixar tudo mais equilibrado. O próximo passo agora é a gente corrigir a saturação, porque eu vejo aqui que a nossa xícara, ela tem muito mais saturação do que o restante da nossa cena, né? No caso aqui, a mesa. Então como que eu faço essa correção? Vou adicionar uma nova camada de ajuste de Hue Saturation, aplico o Clip Mask mais uma vez para não ter perigo de afetar outras camadas, vai afetar o fundo, e eu quero reduzir a saturação, mas eu não quero reduzir a saturação geral, eu quero reduzir apenas de alguns tons, dos tons que estão mais estourados. E como que eu faço para saber quais são esses tons que estão mais estourados dentro da minha imagem? Então tem um truquezinho que eu vou ensinar para vocês agora, que é você criar uma nova camada de ajuste, um Solid Color, preenchimento, coloca aqui um cinza quase preto, dá um OK e vai mudar o Blend Mode para luminosidade. E aqui agora você está vendo somente cor, você não vê mais luz. Então agora você vai ter exatamente a noção de onde está mais saturado. Então eu vejo que as áreas que tem vermelho são as áreas que estão mais saturadas. Então essas áreas que eu quero diminuir a saturação. Então, sabendo que essa é a cor que eu quero diminuir a saturação, eu venho aqui no meu ajuste, lógico, de matiz e saturação que a gente criou, clico na mãozinha e clico em cima do tom que eu quero reduzir a saturação. Automaticamente ele já identificou para mim que o tom é um vermelho. Então eu venho e clico, seguro e arrasto para a esquerda e ele já começa a diminuir a saturação. E olha só, mais ou menos aqui. Vamos tirar a nossa camada aqui para a gente ver como ficou. Olha a diferença, o quanto já ambientou melhor antes do ajuste, muito saturado, e depois do nosso ajuste de saturação. Agora que já está tudo mais ambientado, eu vou até aumentar um pouquinho aqui essa caneca. Então para isso, vamos fazer um grupo aqui da caneca, selecionar tudo que faz parte da caneca, a sombra, tudo certinho, dar um Ctrl G e chamar esse grupo aqui de caneca. Beleza. E nesse grupo eu vou dar um Ctrl T e vou aumentar tudo aqui um pouquinho, até para preencher um pouco mais do espaço. E eu vou trazer os próximos elementos que a gente vai usar, que são as folhinhas do café. Então vou arrastar essas folhinhas aqui para dentro do meu arquivo. E a gente vai fazer o recorte dessas folhas. Então para isso, eu vou usar a varinha mágica mesmo, porque eu tenho muito contraste entre o fundo e as folhas. Então vou clicando aqui nas áreas brancas, que é mais fácil de selecionar, da gente isolar. Vou clicando com a varinha mágica, pronto, ele fez toda a seleção das áreas que eu preciso. Antes de eu recortar ou de eu aplicar uma máscara, o que eu vou fazer? Para eu ter certeza que não vai ficar nenhuma sobrinha aqui, nem uma beiradinha do fundo branco, com essa seleção feita, eu venho no menu Select, Modify, Contract ou Contrair. E vou pedir para ele contrair nessa seleção 2 pixels. Mas olha só o que aconteceu. Em vez de ele contrair, ele expandiu. Então vou dar um Ctrl Z. Isso aconteceu porque a gente selecionou o fundo e não as folhas. Então eu preciso inverter essa seleção. Então é só entrar no menu Select e vir na opção Inverse ou tecla de atalho Shift Ctrl I. Ele já fez agora a inversão da seleção. E agora sim eu posso no menu Select, Modify, Contract, 2 pixels, dou um OK. E ele faz uma contração de 2 pixels aqui dentro, para dentro, né, da seleção que a gente fez. Eu vou dar só um Ctrl J para ele duplicar essas folhinhas. E agora eu tenho aqui a seleção feita. Pô, cara, mas não aplicou nenhum feather, não aplicou nenhuma difusão. Nesse caso aqui não precisa, porque a gente vai aplicar um blur daqui a pouco. Então, com essas folhinhas, eu vou pegar aqui a ferramenta de laço e vou separar as duas. Então, eu vou selecionar essa aqui e vou dar um Ctrl Shift J para ele duplicar essa camada, fazendo outra camada e já retirar dessa aqui. Então, agora eu tenho uma camada para cada folhinha. Então, essa primeira folhinha, eu vou trazer ela aqui para cima. Então, Ctrl T para poder aumentar um pouquinho. Vou flipar ela aqui com o botão direito, flip horizontal, porque a gente tem luz vindo aqui da esquerda. E eu tenho luz na folhinha agora vindo da esquerda também. Então, sempre prestar atenção, né? Quando a gente trabalha com manipulação de imagem, sempre prestar atenção de onde a luz está vindo, para você não extrapolar aí e acabar fugindo da realidade, colocando a luz contrária nos assets que vão compor a sua imagem. Então, vou deixar essa folhinha aqui. E a outra folhinha, eu vou trazer ela para cá, vai ser um pouquinho menor. E ela vai ficar
aqui assim, botão direito para flipar ela também, né, pra gente manter a direção da luz. Só que eu não curti muito essa que tá passando, então eu vou fazer o seguinte, ferramenta de laço, seleciono ela aqui, prontinho, e com a seleção feita eu dou um delete, nem vou aplicar máscara, porque eu sei que eu não vou usar isso aqui mais, e tá aí, posicionadas as folhinhas. O que eu preciso agora? Eu preciso ajustar essas folhinhas também, para ambientar, para elas se ajustarem para nossa composição. Então vamos lá, na folhinha de cima, eu sei que eu preciso deixar ela mais escura, né? Então vou adicionar uma nova camada de ajuste de curvas, vou aplicar um Clip Mask e vou deixar essa folhinha bem mais escura. Show de bola. O que eu vou fazer agora é tirar um pouquinho da saturação, porque se a gente liga a nossa camada lá para falar sobre a saturação, olha o quanto de verde está saturado, né? Então, nova camada de ajuste de matiz e saturação, Hue Saturation, aplico o Clip Mask e eu já sei que é o verde, então eu posso vir aqui nos canais e pedir para selecionar o canal verde e abaixar a saturação do canal verde. Vamos ver como é que ficou? Olha só, já ambientou bem melhor, né? O antes e o depois. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou renomear isso aqui para folha 1. Eu vou aplicar um desfoque nessa folhinha. Só que antes eu vou aplicar aqui um objeto inteligente, vou transformar essa folha em objeto inteligente. Então ela agora é um objeto inteligente para que o filtro de desfoque seja um filtro inteligente, eu possa alterar quando eu quiser. Então venho no menu filtro, blur ou desfoque, Gaussian blur ou desfoque gaussiano. E vou aumentar aqui, dar um desfoque, pode ser um desfoque bem alto. Cara, eu vou tentar 25 pixels. E por que eu transformei em objeto inteligente antes, né? Porque agora o filtro de desfoque é um filtro inteligente e caso eu não tenha gostado de 25 pixels de desfoque, posso dar 2 cliques em cima do efeito e editar do jeito que eu quiser. Mas os 25 pixels aqui eu acho que já vai ser o suficiente, não vai ter necessidade de alterar. Beleza, agora a gente precisa repetir o mesmo processo na folhinha de baixo. Então eu vou renomear essa folhinha e vocês vão ver que dá pra gente fazer isso aqui mais rápido, agora que a gente já fez a primeira. Então, vamos lá. Vou simplesmente converter essa folhinha em objeto inteligente e vou aplicar o filtro Gaussian Blur. Ele já está com 25 pixels de desfoque, então já agilizou. E agora, para a gente não ter que fazer tudo de novo, as camadas de ajuste, a gente vai só duplicar essas camadas aqui que a gente já fez. Então seleciona as duas, segura o Alt, clica, segura e arrasta, segurando o Alt ainda e traz aqui para baixo, para a folhinha de baixo. Pô, cara, mas agora o que eu fiz? Eu estraguei a minha composição. Calma, fica tranquilo. Você vai simplesmente aplicar o Clip Mask nessas camadas de ajuste que a gente acabou de duplicar na folhinha 2. Então segura o Alt, ó, clica entre uma camada e outra, você vê que o cursor muda, ele já aplica o Clip Mask. Seleciona outra camada, segura o Alt, coloca o cursor entre uma camada e outra e aplica o Clip Mask. E olha só, já está ajustado sem nenhum problema, não precisa assustar. Então pode selecionar tudo que faz parte das folhas, dá um Ctrl G para criar um novo grupo e chama esse grupinho aí de folhas. Beleza? Show de bola. O que a gente pode fazer agora, né? Pô, tem o logo do cliente que eu preciso aplicar na caneca. Maravilha. Vamos abrir a pastinha da caneca. Vamos abrir o nosso logo. Já deixei um logo aqui, uma ilustraçãozinha que eu fiz para poder ser o logo da caneca. E vamos aplicar esse logo aqui no projeto. Então, vou arrastar ele para cá. Vou trazer ele aqui mais ou menos. Vou aplicar ele aqui assim. E tá legal. Pô, eu poderia aplicar esse logo do jeito que ele tá aqui, né? Só que não... Cara, a gente tem que pensar em tudo. Então, como é uma caneca e ela tem uma forma meio arredondada, né? Meio abaloada, o que eu vou fazer? Botão direito do mouse, né? Vamos aplicar ela primeiro aqui para tirar o objeto inteligente. Eu vou rasterizar ela primeiro. Aê. Pode chamar isso aqui de logo. E agora sim, Ctrl T, botão direito do mouse e o Warp. E eu vou dar só essa arredondada nela, bem de leve, para não distorcer muito, né? Mas para ela acompanhar a forma da xícara. Então bem pouquinho, bem de leve, só para ela não ficar retona, só para ela não ficar flat em uma superfície que claramente é meio arredondada, né? Então é um ajuste mínimo. Pô, Caio, mas é um ajuste tão pequeno, vale a pena fazer? Cara, vale muito a pena, porque senão ela fica reta, olha só, ela fica chapada. Então um ajustezinho fino que você faz já faz muita diferença. Então deixa o logo aqui. E agora, para ele melhorar um pouquinho mais, eu acho que ele está muito escuro em relação à caneca. Então o que eu posso fazer? Eu posso aplicar um ajuste de luminosidade, e para ajustar a luminosidade eu vou usar o Ctrl U para abrir o painel de Hue Saturation e vou só ajustar bem de leve essa luminosidade, só um pouquinho, só para não ficar um preto 100%, dou um OK. E para finalizar essa parte do logo,
eu posso tentar mesclar ela um pouquinho mais aqui com a caneca. Então, para isso, 2 cliques do lado da camada do logo. E aqui a gente tem, dentro do Layer Style, a primeira opção, Blend Options, onde a gente tem a aba Blend If. Então eu venho aqui na área, no slide de baixo, e peço para o Photoshop fazer o seguinte: olha, nas áreas escuras da camada de baixo, ou seja, da caneca, eu quero que o logo comece a ficar um pouquinho mais fraco. Então, seguro o Alt, clico em cima do slide para ele quebrar um pouquinho, olha só, e ele vai pegando um pouquinho, ele vai absorvendo um pouquinho daquela luz que está vindo aqui na caneca. Então peço para ele abrir um pouquinho, e olha só que da hora. E por que eu falei para você segurar o Alt? Se você não segura o Alt, você puxa de uma vez e o slide vem inteiro. Então segura o Alt, ele quebra. E aí você consegue um realismo bem maior. Olha como tava chapado e olha agora. Bem melhor, né? Agora o que eu vou fazer aqui dentro dessa camada da caneca é trazer uma fumacinha para deixar esse café um pouquinho mais realista e para deixar a nossa cena também um pouco mais interessante, né? Então eu tenho aqui algumas imagens de fumaça que eu vou deixar disponível para vocês também e eu vou arrastar para dentro da nossa composição. Vamos lá, diminuir um pouco, lógico. Vou deixar ela mais ou menos aqui assim. Legal. Beleza. Já vou rasterizar isso aqui para deixar um pouco mais leve, não precisa ser objeto inteligente. E vou trazer a segunda também, já vou posicionar aqui dentro do arquivo. Essa segunda ela não precisa ser tão grande, pode ser mais ou menos aqui. E eu vou flipar ela horizontal para não ficar a fumaça no mesmo sentido aqui, até porque né, a fumaça é algo orgânico, então não precisa ser tudo igualzinho. O que eu vou fazer para tirar né, esse fundo preto? Seleciono as duas camadas e altero o Blend Mode para Screen, ou clarear, se você utiliza a versão em português. Ele vai isolar tudo que é preto e vai manter somente a fumaça. Um erro de quem tenta aplicar uma fumacinha artificial em um projeto é que deixa essa fumaça muito dura, né? E a gente vai corrigir isso agora. E como que eu faço essa correção? Aplicando um desfoque. Então, seleciona a fumaça, a camada da fumaça, vem em filtro, blur ou desfoque, e a gente não vai aplicar o Gaussian Blur agora, a gente vai aplicar um Motion Blur, porque essa fumaça ela está subindo. Então, se ela está subindo, é legal ela ter um leve desfoque de movimento, não precisa ser algo tipo gigante assim, mas pode ser um desfoque aí, uns 20 pixels, vamos ver? Dou um OK, e olha só, já vamos fazer a mesma coisa na outra fumacinha? Então, vamos ver, filtro, Motion Blur, já foi o último filtro, prontinho. Agora sim eu vou aplicar um Gaussian Blur, ou um desfoque gaussiano, né? Então, filtro, blur, Gaussian Blur. E aqui no Gaussian não precisa ser um desfoque muito alto também, pode ser um desfoque mais tranquilo. 8 pixels já ficou legal. Tá aí a fumacinha. E vou fazer a mesma coisa na outra fumacinha, filtro, Gaussian Blur. O que eu vou fazer aqui agora? Cara, eu vou diminuir a opacidade, porque tá muito forte essa fumaça, ela tá muito marcada. Então, só diminuir a opacidade, 18% em uma. Essa aqui que tá mais embaixo, vou até aumentar um pouquinho, que ela quase nem tá aparecendo. Então, vou trazer um pouquinho para cima. Essa aqui que tá mais embaixo, tá próxima do líquido, né? Tá próxima do café, que é a fonte, a origem dessa fumaça. Eu vou deixar ela com um pouquinho mais de opacidade, 40%, acho que já tá legal. Então olha só a diferença quando você aplica essa fumacinha com um pouquinho mais de carinho, né? Eu posso até descer essa fumacinha um pouco mais, para ela não ficar tão acima. Aí acho que aqui já vai ficar legal. Vou até diminuir mais a opacidade, vou deixar 10%. E na outra que tá 40% eu vou deixar com 30%. Fica mais light ainda, né? A fumaça não precisa chamar tanta atenção assim. Daí você pode selecionar as duas e criar uma nova pastinha também e chamar de fumaça, só para você não se perder. Beleza? E você pode até estar se perguntando, Caio, mas por que a gente colocou essas folhinhas, né? Só para deixar a composição mais bonita? Também, mas essas folhinhas elas ajudam a reforçar um elemento muito importante no design para social media, que é o encapsulamento, que é um elemento que faz com que a sua visão seja voltada para o centro da imagem, que é onde a gente tem a nossa informação principal, que é a nossa caneca, certo? Então eu falo muito sobre isso, sobre encapsulamento e sobre os outros elementos do design para conversão dentro do curso Social Media Design. Mas vamos lá, vamos finalizar o nosso projeto. Agora eu vou adicionar aqui o nosso texto. Então eu vou colocar aqui Café Premium. Então vamos lá, Café. Agora eu vou colocar em inglês para ficar mais chique. Coffee.
Poderia ser o texto, qualquer texto, né, que o seu cliente vai pedir para você colocar. Enfim, eu estou colocando um aqui que é fictício para nossa aula. E já está até com a fonte que a gente vai usar mesmo, viu? E essa fonte também está disponível para vocês estudarem e acompanharem a aula comigo. Então vamos lá. Coffee. A cor que eu vou deixar, a cor branca. O nome da fonte é Riverfall 2, certo? Então tá aqui um coffee. E eu vou escrever também a palavra premium. Então, como se fosse um café premium, coffee premium. Só que na palavra premium eu vou usar outra fonte, eu vou usar uma fonte também bem conhecida da galera, que é a Bebas. Quero ela bem fininha, que essa aqui tá legal, que também tá disponível para vocês, viu? Tô deixando todos os materiais que eu tô usando, eu tô deixando disponível para vocês. Vou deixar ela um pouquinho menor. Eu vou aumentar um pouquinho o espaçamento entre as letras. Então vamos colocar um espaçamento aqui entre 200. Cara, vou colocar até mais, 500. Bom, legal. Trago para cá. Posso diminuir um pouquinho. Eu quero deixar uma parada bem com ar bem premium mesmo. Vou até deixar um pouquinho mais forte aqui, porque estava muito fino. E agora sim, hein? A gente tem realmente agora um texto, um ar bem mais chique, bem mais premium. E é isso que a gente está querendo. Então isso também eu falo bastante dentro do curso Social Media Design, né, da questão da diagramação. Não é porque você está fazendo um projeto, que você está caprichando tanto na parte da manipulação das imagens, né, que você vai zoar, você vai acabar estragando na hora que você vai trabalhar tipografia. Então sempre que puder, trabalhe na tipografia mais criativa. E ser criativo não significa poluir o seu projeto com um monte de fonte. É só você saber trabalhar com aquilo que você tem. Então aqui a gente utilizou 2 fontes e eu tenho uma diagramação bem criativa e bem sucinta, bem light para dentro do projeto. Vou selecionar os 2 textos, Ctrl G, chamo isso aqui de texto, um grupinho somente para o texto. E agora a gente está chegando no final do nosso projeto, é isso aí, a gente está finalizando. E agora eu vou simplesmente fazer alguns ajustes que eu acho que precisam ser feitos para deixar tudo ainda melhor. Então o primeiro ajuste que eu vou fazer é aqui dentro da caneca. Eu vou entrar aqui dentro do grupinho, venha na camada da sombra. E eu vou reforçar um pouquinho mais essa sombra. Então eu vou pegar aqui o mesmo tom que a gente usou, opacidade em 20% com o pincel. Vou até ligar o transfer aqui do pincel. E vou só fazer um pouquinho mais de sombra nessas áreas aqui, ó. Principalmente aqui embaixo, porque eu acho que aqui ficou um pouco claro demais. Então, só um reforço muito leve para não pesar a mão e acabar zoando com o projeto. Então é importante demais que você não pese a mão muito no efeito, né? Então agora sim eu acho que melhorou, hein? Aquele reforço que faltava na sombra a gente colocou aqui agora e já deu um grau, já deu uma melhora significativa no projeto. Beleza, eu acho que isso aqui tá ok. O que mais que eu vou alterar? Nessa folhinha 2 aqui também, eu vou dar uma alterada bem de leve, só trazer ela um pouquinho para cima e vou deixar ela um pouquinho maior. Mais ou menos aqui assim. Acho que posso trazer ela até um pouquinho para a esquerda e vou aumentar um pouquinho mais. Aí, agora ficou legal, porque eu consigo preencher um pouquinho mais esse canto. Na folhinha de cima, eu vou trazer ela um pouquinho para a esquerda, perdão, um pouquinho para a direita. Mas eu quero que ela pegue ainda um pouquinho no texto também, eu acho que fica legal. Show. Show de bola. E agora a gente vai criar aqui, só para finalizar, por cima aqui das folhas, somente abaixo do texto, certo? Eu vou criar uma camada de curvas, só para a gente finalizar, dar o charme final no projeto, seria a nossa pós-produção. Então com essa camada de curvas eu vou fazer o seguinte, eu vou abaixar um pouquinho a luminosidade aqui, tá escurecida, e aqui eu vou aumentar um pouco. Então estou criando uma curva que a gente chama de curva de contraste. Então olha só, antes e depois cria um contraste. Pô, cara, mas eu acho que ficou muito forte. Não tem problema, a gente só diminui a opacidade dela aqui, vamos colocar algo em torno de 50%, só para a gente ter um contrastezinho mais da hora. O texto não precisa ser afetado, até porque ele é branco, né? Não ia fazer diferença alguma, certo? E agora, pra gente deixar com aquele tom meio de Instagram, né? Pra deixar uma parada, nossa, muito mais chamativa, muito mais chique, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma nova camada de ajuste de Solid Color, uma camada de preenchimento, e eu vou trazer um azul, mais ou menos assim, ó.
caso você queira acompanhar, usar o mesmo azul, exatamente o mesmo azul, é esse código aqui, ó, 01232F, 01232F. Dou um OK e vou simplesmente alterar essa camada, o Blend Mode, para Exclusion, e ele vai fazer essa invasão, e aí já começa a ficar aquele tom meio de Instagram mesmo, né? Filtro de Instagram, só que ficou muito, então reduz a opacidade, algo em torno de 20%, e olha só, olha o que essa camada faz dentro do nosso projeto, né? E pra gente finalizar, agora eu juro que tá acabando, eu vou criar uma última camada de ajuste de curvas, mais uma vez. Nossa, cara, mas você usa muita curva? Cara, eu uso muito porque eu consigo fazer praticamente tudo com ajuste de curvas. Então, eu vou puxar um pouquinho de luz aqui para essa curva, trazendo um pouquinho para cima. Aí, maravilha, acho que aqui de luz tá legal. E agora, como ela tem essa máscara, eu vou inverter essa máscara. Então, clico na máscara, dou um Ctrl I e ele apagou tudo. Pô, cara, você tirou a curva que você acabou de colocar? Sim. E agora, com essa máscara toda preta, eu quero revelar aquela luz que a gente fez aqui na nossa curvinha. Eu quero revelar só um pouquinho, só nas áreas que eu quero. Então, eu vou pegar a ferramenta de gradiente, gradiente radial, gradiente do branco para o transparente. Você consegue ver aqui em cima, ó, do branco para o transparente. Tranquilo? E eu vou só pintar algumas áreas com opacidade aqui de 50%. Eu vou pintar algumas áreas aqui, ó, só para fazer aquela luzinha entrando na cena, né, batendo na xícara e tal. Acho que é importante para a gente fazer um equilíbrio maior na cena, porque se eu tenho a luz vindo da esquerda, né, eu preciso que essa luz fique um pouquinho mais evidente. Então, olha só. Se você quiser aumentar um pouco mais essa luz, você pode vir aqui, voltar na curva e trazer mais luz. Olha só. E se você quiser intensificar a sombra do lado de cá, você pode criar uma outra curva e puxar essa curva agora para baixo, para você gerar sombra. E o mesmo esquema, Ctrl I para inverter. E aí você quer gerar sombra do lado de cá. Só que agora eu não vou usar o gradiente radial, eu vou usar o gradiente linear. E branco para o transparente, ó, eu começo a trazer essa sombra para o lado de cá. Aqui foi muito, então um pouquinho mais aqui. Posso até usar o gradiente radial para fazer alguns ajustes mais pontuais. E olha só, agora eu tenho as camadas de luz e sombra antes delas e depois delas. Muda totalmente, né? E eu tenho a camadinha do filtro do Instagram. Posso até aumentar um pouquinho a opacidade para ficar um pouquinho mais azul. E tá pronto o nosso projeto. Posso só colocar isso aqui tudo dentro de um grupinho e chamar de pós. E a nossa manipulação tá prontinha. Tá, mas e agora? Agora coloque em prática tudo que foi ensinado, que você já vai notar a diferença logo nos seus primeiros trabalhos. E o que você aprendeu aqui foi só a pontinha do iceberg, tem muita coisa além disso, só que infelizmente não tem como eu ensinar tudo isso em uma aula de 30 minutos, de 40 minutos. É humanamente impossível, até que eu queria, mas não tem como. Então, para você que quer dominar o design para as redes sociais, eu tenho uma ótima notícia, mas se isso não te interessa, você pode voltar lá pro seu Instagram, você pode voltar lá pro seu Facebook, continuar reclamando lá nos grupinhos de design, continuar reclamando da vida, continuar reclamando da prostituição de mercado e etc, blá 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 e blá blá blá. Mas para você que quer realmente se destacar dentro desse mercado criativo, presta bastante atenção. As inscrições para o meu curso Social Media Design 2.0 estão abertas. Tá, Caio, mas o que é o Social Media Design 2.0? Esse é o curso completo para você que quer se tornar um verdadeiro profissional na criação de peças, na criação do design para as redes sociais. Nele você vai aprender desde o básico até o nível avançado, passando desde princípios básicos como design para conversão, elementos do design para conversão, escolha de imagens, escolha de fontes, quantidade correta de texto, e a gente vai para a parte prática, para onde você vai aprender a criar várias peças, vários layouts diferentes para diferentes nichos de mercado, passando também pela parte de criação de stories animados, produtividade, mercado de trabalho, como e quanto cobrar, mais material de apoio, além das lives que eu já coloquei dentro do curso para poder te ajudar desde a parte criativa até a parte de mercado.
Só pra você ter uma ideia, eu já ajudei mais de 7.000 alunos a literalmente transformarem a maneira como eles enxergavam e trabalhavam o design para as redes sociais. E agora é sua vez de fazer parte do nosso time e se transformar num verdadeiro profissional no design para as redes sociais. E para isso é só clicar no botão que está logo abaixo desse vídeo e fazer a sua inscrição, que você começa a assistir as primeiras aulas agora mesmo. Bom, então é isso, agora está nas suas mãos, a decisão é sua. Eu só espero que você saiba que não fazer nada também é uma decisão, mas como eu sei que você vai tomar a melhor decisão, você vai tomar a decisão correta, eu tô te esperando lá dentro do Social Media Design junto com os novos alunos. Então é isso aí, grande abraço, te vejo lá. Valeu!